Este 10 por 1 é com o especialista em mercado imobiliário, Dr. Giancarlo Araújo, e é uma parceria com o jornal 7 Dias. No momento em que os imóveis voltam a ser lembrados com o mercado novamente em aquecimento, recorremos ao Dr. Giancarlo Araújo, que além de advogado está no ramo há mais de 20 anos como corretor, para esclarecer as principais dúvidas a respeito do assunto. Começamos com a breve diferenciação entre os comerciais e residenciais e quais seriam as repercussões no âmbito jurídico e quanto à rentabilidade de cada um. Para os menos experientes, os principais cuidados na hora da compra e venda ou do financiamento, incluindo os adquiridos na planta e aqueles destinados à moradia. No que diz respeito às locações, são colocadas em questões as responsabilidades do proprietário e do inquilino, as possíveis garantias, índices de correção, aumento, procedimento de vistoria e os direitos pertinentes às benfeitorias realizadas. Tudo isso em 10 minutos e nem um segundo a mais. Doutor Jean, como anda o atual mercado imobiliário? O mercado imobiliário hoje ele se encontra em reaquecimento, né? É um aquecimento gradual, mas que está acontecendo já. Ele esteve inflacionado? Esteve. Durante um tempo esteve um pouco acima do que seria razoável. Certo. Qual é a sua opinião do imóvel como um investimento? Olha, o imóvel, no meu parecer, é o melhor investimento hoje que existe. Porque, além da rentabilidade, em termos de segurança, não existe nada no mercado que seja mais interessante do que o imóvel. Muitas pessoas consideram o investimento de imóvel como uma futura aposentadoria. Você concorda? Concordo, sim. Eu acho que o imóvel, pelo fato justamente da segurança, né, que nós temos no imóvel, ele é uma renda, ele vai se constituir uma renda que vai se perpetuar ao longo dos anos, né? No que diz respeito a investimentos, há predominância do imóvel comercial ou do residencial? Não, aí depende do perfil do investidor, né? Todos os dois são excelentes investimentos, tanto o comercial quanto o residencial. Cuidados que uma pessoa tem que ter na compra de um imóvel? O maior cuidado que ele tem que ter é analisar a pessoa com quem ele está comprando, né? De preferência com a presença de um advogado, especialista em direito imobiliário, que vai analisar a documentação do vendedor e do imóvel, que são os dois principais pontos aí. Quais são os cuidados numa locação de imóvel? A locação do imóvel, o principal cuidado que deve se ter é se você, principalmente uma locação feita direto entre locatário e locator, se você está alugando o imóvel de quem é realmente o proprietário do imóvel. Sua opinião sobre comprar imóveis na planta? Pode ser muito interessante, normalmente desde que a pessoa tenha as cautelas legais, exigir as certidões, exigir o registro da incorporação, né? Feito isso, normalmente se constitui uma forma interessante de lucratividade. Tem de ser comprar um imóvel mais barato na planta do que depois de pronto? Exatamente. Normalmente o imóvel na planta ele é vendido em condições, tanto no valor quanto na forma de pagamento, bem mais interessante do que um imóvel pronto. A pessoa que comprou o imóvel na planta, ela comprou uma perspectiva, porque o imóvel ainda não está pronto. Exato. Ela pode vender essa perspectiva a um terceiro? Pode. Aí, o único detalhe que ele tem que observar é quais os custos que ele vai ter com essa transferência junto à construtora. Financiamento de imóveis, quais são os cuidados que a pessoa tem que ter para fazer um financiamento? O principal cuidado volta aí na questão da documentação, né? Analisar a questão do imóvel que você está comprando, se ele tem todos os requisitos necessários para a aprovação do financiamento e se a pessoa que está te vendendo também tem o nome limpo, está apta a poder vender o imóvel através de financiamento. É possível realmente o uso do FGTS no financiamento de imóveis? Sim, o FGTS normalmente um auxílio muito importante na conclusão, né? A pessoa vai financiar uma parte e usa o fundo de garantia para poder pagar, para poder ser a entrada normalmente. Quais são as custas principais que a pessoa tem quando compra o imóvel? As três principais despesas o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão
de imóveis, né, de bens imóveis, a escritura e o registro do imóvel. Quais são as diferenças desses três mecanismos? No caso, o contrato particular, a escritura pública e o registro. Esses três documentos, quais são a distinção deles? O contrato particular é aquele que você assina dentro da imobiliária, né? Normalmente você compra, senta, assina vendedor, comprador, testemunhas, ele traz todas as condições do negócio. A escritura é um requisito da lei, é um documento público que dá publicidade ao negócio e é feita no cartório de notas. E o registro dessa escritura, que é o ato final, onde que aquela pessoa está, nos termos da lei, se tornando o proprietário do imóvel. Qual é a importância de fazer todo esse processo se chegar até o registro, já que muitas pessoas param no meio do caminho e fiquem só com vontade de cumprimento ou com a escritura? O risco é muito grande. Eu não aconselho nunca a não registrar o seu imóvel. Por quê? O velho ditado, quem não registra, não é dono. Então, se você não terminou, não chegou na última etapa, você corre o risco. Porque se a pessoa que te vendeu se tornou inadimplente, o seu imóvel pode responder por aquela dívida. Questão de corretagem. Qual é o valor cobrado legal em torno de corretagem de compra e venda de imóveis? A compra e venda de imóveis, a corretagem é de no mínimo 5% até 6%. É o que a tabela do Cresce determina. E locação? Locação, ela é de no mínimo 10%. Não tem o máximo? Não, o máximo aí vai depender de algumas questões, né? Questão da garantia, como que vai ser negociado isso aí. Há uma diferença de corretagem de imóvel urbano para rural, não há? De valor? Sim, exatamente. O rural normalmente, até devido à dificuldade, ao deslocamento, ao investimento maior que é necessário para fazer uma venda rural, ele é de 10% a comissão. E quem tem que pagar a correção? Normalmente quem contrata. O que na maioria das vezes é o dono do imóvel. Então se paga a comissão, a não ser que haja um combinado. Pode haver esse combinado? Sim, pode ser que o comprador venha aqui na minha imobiliária, na Giancarlo Imóveis, e fale comigo: Jean, eu preciso de um imóvel nesse perfil. Aí eu vou buscar aquele imóvel para ele. Aí neste caso, ele me remunerará pelo trabalho. Certo. No caso de imóveis irregulares, muitas vezes a pessoa constrói e depois quer regularizar. O que ela deve fazer? O primeiro passo é buscar o DLO, né, a Prefeitura Municipal, o DLO é o Departamento de Licenciamento de Obras, verificar quais os requisitos necessários, contratar um profissional apto a fazer a aprovação daquele projeto para ele. Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter antes de comprar o imóvel? Antes de comprar, é analisar a documentação. São vários os documentos. As certidões em que a lei exige são algumas certidões, é um procedimento um pouco complexo. O ideal é que ele tenha, orientando ele, um corretor de imóveis e, se possível, né, sempre que possível, um advogado especialista em direito imobiliário. Locações. Tem diferença no âmbito legal para as locações residenciais e para comerciais? Sim. A locação residencial, até pelo caráter dela, né, normalmente são famílias que estão ali, ela tem uma proteção um pouco maior da lei, né? Por isso as garantias que são exigidas, né, para um contrato que seja um contrato bom para ambos os lados. E quais são as garantias possíveis para uma locação, seja comercial ou residencial? As três principais: a fiança, a mais usada, o calção, que são 3 vezes o valor da locação, e o seguro-fiança. O calção, quando a dívida ultrapassa o valor calcionado, como fica o débito? Nesse caso, o proprietário ele tem que ingressar em juízo, caso não haja o pagamento espontâneo, né, para poder fazer a cobrança do valor que faltar para completar. Majoração do aluguel. Tem diferença de aumento para correção ou é a mesma coisa? Sim, sim. A correção ela é aplicada anualmente de acordo com o índice oficial. E o aumento, a majoração do aluguel, ele é a cada 2 anos e meio de contrato, e aí é uma negociação entre as partes, né? Porque o mercado, às vezes, o valor de locação sobe muito e aquela locação fica defasada. Então é para reajustar realmente, botar no preço de mercado. Qual a importância da vistoria do imóvel antes de deixar o inquilino entrar? A vistoria é essencial para que o proprietário não tome prejuízo quando a locação se finda.
né? Uma boa vistoria detalhando as condições do imóvel vai evitar que o proprietário tome prejuízo quando do término da locação. E a vistoria após, quando não se concorda com o recebimento do imóvel, qual é o procedimento correto? A vistoria no final da locação, ela tem que ser feita acompanhada imobiliária, inquilino, e estipular colocar no papel qual condição que foi encontrada aquele imóvel, né? E a imobiliária ela pode se recusar ao recebimento das chaves até que o imóvel se encontre em condições novamente na mesma situação em que foi locado. Indenização por benfeitorias. Qual é o direito real do inquilino que fez reformas ou investiu no imóvel? Tem direito de receber o que gastou? Depende da situação. Isso aí o contrato que vai trazer como que vai ser regida essa indenização ou não, né? Se o contrato não trouxer nada, a princípio ele tem direito. Se o contrato tiver estipulado que ele não tem direito à indenização pelas benfeitorias, ele não terá. E só pode fazer benfeitorias no imóvel também com autorização do proprietário, né? Condomínio, um proprietário... Chegamos ao final. Obrigado, Eu que agradeço. Dr. Jean, por participar do 10 por 1 e até a próxima. Tchau.